Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós e nos ilumine. Nesse dia 22 de outubro de 2023, nesse 29º domingo do tempo comum, em que nós pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos apegando ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é Dia Mundial das Missões, viu? E nós nos deparamos com essa passagem de Mateus 22, de 15 a 21. O que nos interessa no dia de hoje, e é o assunto dos últimos tempos, é a hipocrisia humana. É essa coisa do externo e do interno. Ou hipocrisia, a gente sempre lembra, é um ator de teatro, de novela e de filme, alguém que representa um papel, mas ele não é aquilo. Ele não representa aquela pessoa. Então, é isso. Os hipócritas são seres que vendem uma imagem, mas no fundo eles são outros. É a pessoa moralista que no fundo tem uma conduta imoral. Viu? Ou aquele que é muito exigente com certas coisas, mas tem uma conduta não ética. O problema do mundo atual acho que é a falta de ética, a falta de moral, mas também a falta de sentido para a vida, né? A gente vive em transformações grandes. Há um mundo que está chegando aí que agora a gente não sabe. Eu esses tempos ouvi assim, a inteligência artificial agora já aprendeu a descobrir senhas. Tá? Essa inteligência artificial agora descobriu senhas, então vamos ter que descobrir outro modo da gente se proteger, porque a inteligência artificial já consegue achar a senha de qualquer um na hora que quiser. Já sabe fazer texto, já sabe fazer pintura, já sabe fazer música. Praticamente a inteligência artificial sabe tudo. Não é inteligência porque a inteligência é algo próprio do organismo. Não é uma máquina que produz coisas sem vida, né? A inteligência é fruto daquilo que tem vida, né? Então ela é um algoritmo ou um sistema que, diante das informações, te oferece aquilo que você está querendo saber. Viu? Então, geralmente, quando você tem o Google, que ele te dá fontes para você pesquisar, não, a inteligência artificial te dá o texto pronto, né? Eu quero algo sobre Kierkegaard, né? Eu quero algo sobre o mestre Eckhart, Santo Agostinho, São Tomás, e ele te dá, mas o que você quer de São Tomás? O que São Tomás fala sobre o amor? E aí ele me dá um texto sobre o amor, o conceito de amor dentro de São Tomás de Aquino. Viu? O conceito de cidade de Deus em Santo Agostinho, faço um resumo. Ele te dá um resumo da cidade de Deus de Santo Agostinho, a quantidade de páginas que você quer, sem nenhum erro de português, nem de digitação, vamos lembrar disso. Então o que nós temos nesse mundo agora, nesse evangelho, é isso. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Sempre há essas coisas no mundo que nós vivemos, né? Fariseu sempre tem. Toda missa sempre tem algum fariseu. É igual aos vídeos que a gente põe no YouTube. Tem alguém que sempre diz que não gosta, viu? Mas aí já entra naquela esfera da neurose, da psicose, daquela pessoa que
Não gosta, mas vê e diz que não gosta, viu? Discorda, mas ouve e diz que não discorda. Há esses fenômenos de neurose humana. É a pessoa que uma vez um professor disse que alguém chegou, eu vejo todos os seus vídeos, todas as suas falas, leio tudo que você escreve e odeio tudo aquilo. Eu pensei, mas por que então você faz isso, gente? Será que você odeia tudo que eu falo, penso e escrevo? Então, por que você não se livre desse peso de ficar lendo o que eu estou escrevendo? Se livre desse peso de ficar ouvindo o que eu estou falando. Então, às vezes, tem essas figuras nossas, né? E é interessante que manda discípulos dos partidos, discípulos dos fariseus e de Herodes. Fariseus e herodianos não se combinavam, eram inimigos. Mas diante de um inimigo comum, eles se uniram. Diante de Jesus, que se torna um inimigo comum para Herodes e para os fariseus, eles se unem. E aí é bom o discurso deles. O discurso deles em Mateus vai dizendo quem é Jesus. Olha que interessante. Primeiro, mestre. Geralmente quem chama Jesus de mestre é porque está contra ele. Jesus não gostava de ser chamado de mestre. Sabemos que és verdadeiro. Então, eles, tanto os discípulos dos fariseus e de Herodes, sabem que Jesus é verdadeiro. Não é hipócrita, não é falso, não é mentiroso, não engana. Sabemos que tu és verdadeiro. E continua. E que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Olha a definição deles a respeito de Jesus é verdadeiro e, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros. Não é a Maria vai com as outras, né? Não é de ondas. Não se deixe influenciar pelos outros, entendeu? Pela opinião dos outros. Pois não julgas um homem pela aparência. Olha o que eles vão falando de Jesus, que é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, que não se deixa influenciar pela opinião dos outros, entendeu? Que não julga pela aparência. Diz-nos, pois, é lícito ou não pagar impostos? Eles dizem tudo isso a respeito de Jesus e Jesus é isso mesmo. Ele não julga pela aparência, ele ensina o caminho para Deus, ele é verdadeiro. Jesus é todas essas coisas, não julga, não se deixa influenciar pela opinião dos outros. E agora eles querem saber sobre o imposto de César. É lícito ou não, pagar imposto? Jesus, reconhecendo, percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma cilada? Hipócritas, por que me preparais uma cilada? O que eu fiz a vocês para vocês me preparar uma cilada? E aí Jesus tem uma ideia genial. Qual que é a moeda do imposto? E por algum motivo, porque os fariseus não podiam ter a moeda do imposto, porque a moeda do imposto era a face de César dizendo que César era Deus. Então isso é heresia, né? Mas por algum motivo eles têm a moeda lá com a face de César e dizendo que César era Deus, que César era divino, que o imperador César era divino. E aí vem Jesus, percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda. Eles tinham a moeda, que era vetada, era proibido. E aí eles entregam a moeda. Jesus disse: de quem é a figura da inscrição e a inscrição desta moeda? A figura é de César, a inscrição César é Deus, César é divino. E eles responderam: de César. Então Jesus diz: dê a César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus. Dê a hipocrisia, a falsidade, a maldade que pertence a César, mas a vida humana, o perdão, a misericórdia, dê a Deus. Que a fé de vocês seja baseada em Deus e que César tenha aquilo que ele é dele mesmo, o império, a riqueza, as coisas dele, mas dê a vida a Deus. Por isso é a parte de hoje interessante do Evangelho. Nossas hipocrisias que às vezes a gente carrega dentro de nós, outros deuses. Uma moeda dizendo que o imperador César é Deus. E a gente quer saber, é lícito ou não pagar imposto? Estamos falando com um homem que é verdadeiro, um homem que não se deixa influenciar pela opinião dos outros,
um homem que não julga pela aparência e um homem que ensina o caminho a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço. Até mais.